A análise do iPhone 11 e também do 11 Pro já estão aqui no canal. Agora chegou a vez de conferir o que o 11 Pro Max tem a oferecer. Ano passado, o XS Max não chegou a superar os seus irmãos menores, entregando desempenho e bateria inferiores. Será que a Apple acertou na receita dessa vez e o modelo mais caro agora também é o melhor da linha? É isso que você confere nessa análise completa do tudocelular.com. Se você conferiu a nossa análise do iPhone 11 Pro, então não há novidades com relação ao design deste aqui. O Pro Max é exatamente igual ao seu irmão menor, tendo como diferencial apenas a altura e largura para abrigar uma tela maior. Comparado ao XS Max, também não há grandes mudanças. A frontal segue igual com o grande entalhe no topo. O 11 Pro Max está ligeiramente maior e mais pesado, isso devido à adoção de um novo vidro reforçado que a Apple alega ser o mais resistente do mercado. O acabamento traseiro agora é em vidro fosco, ele reduz as marcas de dedo e torna o aparelho menos escorregadio. As câmeras estão organizadas em um quadrado elevado e são maiores do que antes. Elas chamam a atenção, especialmente nas cores mais claras do Pro Max. E isso não agradou muita gente. Apesar de continuar com a mesma certificação IP68 de antes, a Apple alega que o novo iPhone é capaz de sobreviver por até 4 metros debaixo d'água, desde que não passe mais de 30 minutos submerso. Você teria coragem de molhar um celular caro como esse? É bom lembrar que a garantia é bem limitada para danos causados por líquidos. Sua tela continua com as mesmas 6,5 polegadas de antes e a resolução também não mudou. Ele vem com um novo painel OLED que a Apple chama de Super Retina XDR. É apenas um nome elegante para dizer que o novo iPhone reproduz HDR estendido e entrega brilho e qualidade de cores superiores aos demais do mercado. Não demorou muito para o 11 Pro Max ser eleito como o celular com a melhor tela do mercado. Ele é tudo isso mesmo? Bom, o que podemos dizer é que seu brilho é realmente muito alto, superando os demais que testamos. A reprodução de cores é excelente e o contraste alto ajuda a enxergar bem o conteúdo sob o sol. Para ficar perfeito, só faltou a tela ter mais de 60 Hz, como vimos em recentes modelos Android. Isso casaria perfeitamente com as animações suaves do iOS e entregaria uma experiência ainda melhor. Quem sabe no iPhone 12, não é mesmo? Outro ponto em que o novo iPhone surpreende é na parte sonora. Seus alto-falantes são potentes e entregam um som mais balanceado que rivais que testamos. Também se percebe uma maior presença de graves, algo que muito celular peca. E para completar, o 11 Pro Max ainda tem suporte a áudio espacial, dando uma maior imersão que o efeito estéreo comum. O fone de ouvido que vem junto é o mesmo de sempre. Se você não curte, terá que investir em algum fone sem fio ou comprar o adaptador para P2. A qualidade sonora usando o fone é muito boa, mas a potência não é tão alta. As linhas S10 e Note 10 da Samsung são melhores. O hardware é o mesmo dos modelos mais baratos. Temos o poderoso chip A13 Bionic aliado a 4 GB de RAM. O iPhone 11 Pro conseguiu ser ainda mais rápido que seus irmãos, sendo o celular mais veloz que testamos. Ele realmente abre tudo rápido e consegue manter diversos aplicativos na memória. Alguns usuários, no entanto, podem sentir falta de ter mais RAM. Em benchmarks, ele também atropela a concorrência. Foram mais de 450 mil pontos no AnTuTu e no Geekbench os rivais com Android não chegam nem perto. Isso mostra o quanto o processador da Apple está à frente da concorrência e talvez demore para vermos algum Android superar esses números. O iPhone 11 Pro Max também é excelente para jogos. Tudo roda suave e alguns títulos temos uma taxa de quadros mais alta que em rivais com Android. Faz questão de jogar a 60 FPS? Aqui você terá isso nos games de corrida da Gameloft, no PUBG, em Fortnite, no Call of Duty e muitos outros. Com este hardware, só faltou mesmo uma tela de 120 Hz para que ele lutasse forte pelo título de melhor celular gamer do mercado. Tudo bem, você já entendeu que o novo iPhone é muito rápido. Mas e a bateria? Este sempre foi o calcanhar de Aquiles dos smartphones da maçã. E aqui vai a melhor notícia. A Apple finalmente acertou a mão no 11 Pro Max e entrega a melhor autonomia de bateria entre todos os flagships que testamos. Sua bateria dura mais de 24 horas, isso se você usar direto com direito a jogos e vídeos. Em uso normal, terá carga para 2 dias tranquilamente. Isso mostra que a otimização do iOS supera rivais Android com bateria superior. Outro ponto que a Apple sempre decepcionou foi no tempo de recarga.
Agora temos um carregador mais potente incluso na caixa, mas ainda demora um pouco para ter o 11 Pro Max totalmente recarregado. Enquanto alguns modelos com bateria até maior demoram 1 hora ou menos, aqui você terá que esperar o dobro do tempo. Se você quiser, é possível fazer a bateria do 11 Pro Max render ainda mais. Para isso, basta ativar o novo tema escuro que estreou com o iOS 13. Ele desligará os pixels da tela ao exibir a cor preta, o que ajuda a economizar energia. Não apenas a interface fica escurecida, mas os aplicativos nativos também possuem suporte ao novo tema. Aplicativos de terceiros como Instagram, Word e vários outros da Microsoft também tiram proveito da novidade, para ajudar a economizar bateria e causar menos desconforto visual ao usar o iPhone no escuro. A Apple alega que o Face ID está mais ágil nos novos iPhones. A câmera frontal tem lente mais ampla, o que permite reconhecer o usuário de ângulos diferentes. Já o 3D Touch foi removido, sendo substituído pelo Haptic Touch. Ao tocar e segurar na tela ou tocar com mais força, você sentirá uma vibração similar ao que tínhamos no sistema anterior, do modelo mais antigo. No mais, o sistema continua ágil e fluido, mas sempre é possível melhorar e nossa queixa vai para os passos extras para realizar tarefas simples, como por exemplo ter que ir em configurações gerais do sistema para alterar opções finas da câmera. Por falar em câmeras, o conjunto aqui é o mesmo do 11 Pro e, como esperado, a qualidade é idêntica. Comparado aos modelos do ano passado, tivemos um belo salto de qualidade, fazendo com que a Apple agora consiga competir com o Google e superar até mesmo a Samsung. Fotos tiradas de dia apresentam alta riqueza de detalhes, cores bem representadas e bom balanço de branco. Você não terá tons exagerados como na linha Galaxy, o que é bom para quem curte jogar algum filtro por cima na hora de postar no Instagram. A Apple vem testando um recurso chamado Deep Fusion, que usa inteligência artificial para combinar várias fotos e gerar a melhor imagem possível. Testamos a novidade e notamos que a câmera realmente fica ainda melhor. O 11 Pro Max conseguiu pegar mais detalhes da pele, deixando os defeitos mais evidentes, o que pode não ser tão positivo para os mais vaidosos, ok. O recurso ainda está em estágio beta e nem sempre apresenta uma diferença significativa. Talvez melhore com o lançamento oficial do iOS 13.2. Então poderemos esperar que a câmera dos novos iPhones fique ainda melhor nos próximos meses. O destaque da vez está na lente ultra-wide presente em uma infinidade de Androids e que finalmente chega ao iPhone. Com esta câmera você consegue enquadrar muito mais do cenário e sem perder muita qualidade. O campo de visão é um pouco mais limitado que o da lente ultra-wide nos flagships da Samsung. Por mais que seja algo bem-vindo, a Apple ainda precisa melhorar. A Samsung domina melhor as lentes ultra-wide e temos fotos com menos ruídos e melhor equilíbrio de cores na linha Galaxy. Porém, algo que a sul-coreana precisa aprender com a Apple é a implementar um modo noturno decente. O iPhone 11 Pro Max registra fotos mais claras e sem sacrificar os detalhes distantes. Comparado ao 10S, a diferença é ainda maior e consegue até superar a linha Pixel. E o melhor de tudo é que pode ser usado com a lente zoom, mas infelizmente não está disponível na Ultra Wide. A teleobjetiva permite aproximar em 2 vezes sem apelar para o zoom digital, como já tínhamos no 10S. A perda de qualidade está menor e temos macros melhores que nos rivais. A frontal evoluiu e registra selfies ainda mais ricas em detalhes. O lado ruim é que pegará todas as imperfeições da sua pele. A lente mais ampla agora permite tirar selfies com mais gente, sem precisar mais se esticar todo ou usar um pau de selfie. O modo retrato não evoluiu como esperado e temos a mesma qualidade de efeito de antes. Há pequenas falhas, mas isso também acontece com os seus rivais. Porém, o grande destaque da câmera frontal fica para a possibilidade de gravar vídeos 4K 60 fps, além de permitir vídeos em câmera lenta a 120 fps na resolução Full HD, uma novidade que a Apple apelidou de Slowfis. O iPhone 11 Pro Max também filma em 4K 60 fps com a câmera traseira e tem estabilização dupla. O resultado é ótimo e a captura de áudio espacial tira proveito dos alto-falantes do aparelho. A Ultra Wide tem estabilização mais limitada e peca por falta de foco automático. O iPhone 11 Pro Max realmente é um excelente smartphone, mas vale pagar R$ 7.600 por ele? O preço é muito salgado e supera qualquer Android à venda no Brasil.
O Galaxy Note 10 Plus custa R$2.000 a menos e você terá um celular um pouco mais lento apenas e com menor autonomia de bateria. O modelo da Samsung tem câmera ligeiramente inferior, perdendo mais com o modo noturno, mas pela diferença de preço vale economizar e ir nele. O top de linha Android com a melhor bateria é o P30 Pro da Huawei, que custa R$3.000 a menos que o iPhone. Ele tem desempenho e autonomia muito boa e traz como diferencial o zoom de longo alcance na câmera. Se você curte tirar fotos de lua ou de objetos distantes, ele seria uma melhor escolha. Se você quer o celular Android que chega mais perto do desempenho do iPhone 11 Pro Max, então a escolha seria o OnePlus 7 Pro, que custa metade. O seu maior ponto negativo é a câmera, que fica muito abaixo do rival da Apple. Não podemos negar que o iPhone 11 Pro Max é o melhor celular que testamos até hoje. Ele é o mais rápido, tem a melhor bateria entre os top de linha, sua câmera tira ótimas fotos, especialmente à noite, e ainda tem tela e som de primeira. O 11 Pro oferece experiência similar e custa R$600 a menos. Sua bateria não dura tanto quanto o do Max, mas se você não se importa com a tela menor, vale a pena economizar. Já o iPhone 11 tem tela inferior e câmera mais limitada, mas boa parte da experiência é igual, custando muito menos. Você tem o XS Max e está pensando em trocar para o novo? Você terá um celular melhor em tudo, o que pode ser uma troca interessante. E se vem de um iPhone mais antigo, o salto será ainda maior. O 11 Pro Max realmente é um ótimo celular com péssimo custo-benefício, típico de um produto da Apple no Brasil. De qualquer forma, o Tudo Celular te ajuda a encontrar as melhores ofertas tanto para o iPhone 11 Pro Max como também para os demais aparelhos citados nesta análise. É só clicar nos links que estão aí na descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou do novo top de linha da Apple. E o que você compraria com R$7.000? Um iPhone? Uma moto? Uma TV gigante? Estou curioso para ver as respostas. Um grande abraço e até a próxima!